professor José Benedito de Almeida Júnior. Ele é bacharel, licenciado, mestre e doutor em filosofia pela USP, Universidade de São Paulo. Atualmente ele é professor de graduação, na graduação e na pós-graduação aqui da UFO, na filosofia. Ele ministra disciplinas de metodologia do ensino de filosofia, filosofia política e optativas nos temas de felicidade, religião e ética. O tema de doutorado dele, achei interessante para compartilhar, foi a filosofia contra a intolerância, política e religião no pensamento de Jean-Jacques Rousseau. E as linhas de pesquisa dele são na área de educação, estética, ética, mitologia e política. O professor está bem-vindo a falar. A dinâmica que a gente conversou aqui vai ser a seguinte, pessoal. Uns 40, 45 minutos de apresentação, no qual eu quero propor algumas teses, e depois a gente abre para as perguntas, ok? Então, eu imagino mesmo que a melhor parte vai ser a das perguntas, né? Esclarecer as dúvidas que porventura venham a surgir, ok? Bom, quero aproveitar para agradecer também o professor Tommy, que fez contato diretamente, fez o convite. Nós já estamos com os trabalhos juntos aí, né? Então, aumentar um pouco, estreitar essa parceria. E a parabenizar o Lápis, né? Eu não conhecia a liga de vocês, eu entrei no site para dar uma olhada. Parabéns pelo trabalho, muito bom, excelente mesmo. Se eu puder colaborar mais vezes, pode contar comigo. Bom, então vamos lá. O tema da apresentação, né, é mito, religião e espiritualidade. São três expressões que hoje são bastante utilizadas, vamos dizer assim, tomando um corpo popular bastante grande, e o que me interessa especialmente hoje é esclarecer um pouco mais desse aspecto do mito, né? Como o livrinho que o Taíque mostrou, que é a Introdução à Mitologia, eu tenho explorado bastante esse campo, entender um pouco mais a história dos estudos mitológicos e o que eles podem contribuir para o nosso pensamento, né? Uma vez que as discussões sobre tolerância e intolerância religiosa, elas vêm há algum tempo tomando minha atenção, e eu acho que se a gente mergulhar... Então, como eu dizia, sobre o fenômeno da intolerância religiosa e todas as intolerâncias, né, que a nossa sociedade vive, talvez a compreensão um pouco melhor dos aspectos da importância psíquica do mito contribua para arrefecer o clima, né, de guerra que se instaura, às vezes entre religiões, às vezes simplesmente entre partidos diferentes, né? E é justamente por aí que eu queria começar, né? A minha discussão, ela não vai abordar tanto o aspecto político e ético, mas mais a importância psíquica, individual desses três tópicos, né? Do mito, da religião e da espiritualidade. Bom, então começando propriamente dito, pessoal, a pergunta que eu gosto de fazer sempre no início das atividades sobre isso é: para que servem os mitos? Afinal de contas, por que se essas histórias surgiram e foram registradas? Eu gosto muito da resposta do Joseph Campbell. Ele diz assim: os mitos servem para que a gente possa viver nesse mundo. A função dos mitos é facilitar a nossa existência no mundo como ele está, né? Pois bem, e por que os mitos são necessários? Por que a gente precisa de mitos para viver nesse mundo? Ora, resgatando um pouco aí da história da nossa antropologia, né, eu diria que o ser humano, ele é o mesmo desde que surgiu na Terra. Então o ser humano, ele é essencialmente um ser volitivo, tem desejos, vontades, sonhos, aspirações, que querem dizer tudo a mesma coisa, desejos. Ora, os nossos desejos são intensos e nunca param. Acontece que o mundo, né, ou simplesmente os acontecimentos do mundo exterior, muitas vezes não colaboram com os nossos desejos, né? Não sei se vocês concordam, né? Mas
por vezes, o mundo da vida acaba nos oferecendo dissabores em relação ao que desejamos. E como a gente não consegue parar de desejar, a gente quer que o mundo esteja de acordo com os nossos desejos. Mas lá vai o mundo teimoso e faz com que a gente fique frustrado boa parte do tempo. Ora, então, essa dissonância entre os nossos desejos e a realidade do mundo é que provocam uma tensão psicológica que, por sua vez, gera necessidades psicológicas. É aí que o mito entra. O mito entra como uma espécie de intermediário entre esse ser desejante, esse ser volitivo e os acontecimentos do mundo, que teimam muitas vezes em não nos atender, né? A gente fica pensando que as coisas poderiam ser mais fáceis. Pois bem, um exemplo interessante desse jogo de tensões, até ontem eu assisti uma nova versão do filme, nova, 98, né? É que essa eu não conhecia, do Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? Eu conhecia duas outras versões em filme bem mais antigas, e agora tomei contato com essa de 98. Muito boas as versões. Claro que o livro é complexo demais para um filme, então o romance, ele parece tratar exatamente desse assunto, né? No Crime e Castigo, o protagonista, né, o Rodia Raskolnikov, ele começa a ter dificuldade de viver nesse mundo. Não se sabe bem porquê, né? Isso a gente vai pegando ao longo da história. O Rodia não se conforma com a sociedade que está diante dos olhos dele. Aquela São Petersburgo, né, tão desigual, com tanta pobreza, tanta miséria. E o Raskolnikov, né, ele começa a ficar muito angustiado com aquela situação. Até a hora que dá um estalo na cabeça dele e ele pensa: bom, então grandes homens podem fazer o que for necessário para mudar o mundo. Não vou dar spoiler do filme aqui, mas vou dizer para vocês que a ideia dele acabou saindo de controle, né? O que era uma ideia que talvez ele pudesse levar adiante, acaba sendo uma ideia que o conduz. Ao invés de ele conduzir a ideia o conduz, né? E de onde ela nasce? Nasce de uma inconformidade entre o que ele gostaria que o mundo fosse e aquilo que o mundo é de fato. Esse choque entre a realidade de São Petersburgo e o que estava na cabeça dele como mundo ideal não foi amparado. O choque foi tão grande que o Rodia entra num estado que a gente poderia dizer de uma psicose razoavelmente grande, né? Até que depois tem todo um processo de catarse. Então, o Raskolnikov, ele passou por um processo que todos nós passamos, e às vezes diariamente. Ou seja, o mundo não é, ou o mundo não está exatamente como nós desejávamos que ele estivesse. Há uma dissonância entre desejos e realidade. Ora, os mitos, eles servem justamente, como eu disse, de um intermediário entre esses dois polos e nos ajudam a viver num mundo que não é o espelho dos nossos desejos. É para isso que eles servem. Pois bem, continuando aqui com o meu roteirinho, então, quando a pressão dessa dissonância torna-se grande demais, os mitos se tornam cada vez mais necessários. Porém, também acontece, como um parêntese, né, que a gente pode levantar, que quando essa dissonância é muito pequena, geralmente as pessoas que buscaram manifestações religiosas, fé, espiritualidade, etc., tendem a arrefecer esse espírito de fervor religioso quando a relação entre os acontecimentos e os desejos é mais próxima, né? Enfim, quando vai tudo bem, a fé arrefece, né? Porque não tem tensão mais, né? O mundo está de acordo com os desejos. Ora, seguindo aqui então nosso roteiro, a gente poderia dizer que essas histórias sagradas, né, que são os mitos, que são histórias sagradas,
eles são um pouco diferentes do que a gente costuma chamar de lendas ou contos de fada, né? Qual é a diferença essencial entre um mito, por um lado, lendas e contos de fada, por outro? As lendas e os contos de fada, eles são histórias eticamente importantes, às vezes psicologicamente importantes. No entanto, eles não estão ligados a uma religião e não estão ligados, portanto, a uma ritualística. Os mitos, acompanhando o raciocínio do Mircea Eliade, eles necessariamente estão ligados ao rito. Não existe mito sem rito. O que pode acontecer é de nós termos histórias mitológicas muito antigas que nós não sabemos mais quais ritos estavam ligados àquelas histórias. No entanto, os mitos se caracterizam pelo fato de orientarem os ritos. Portanto, o que é um rito? O rito é quando as pessoas fazem as mesmas coisas que os entes originais fizeram naquilo que é narrado pelos mitos, naquele momento primordial em que foi criado o universo, ou foram criados os seres humanos, ou foi criado um tipo de planta, uma ilha, uma cidade, né? Os mitos sempre narram algo original, algo que foi criado. Quando nós fazemos os ritos conforme os mitos, nós imitamos os deuses, nós também criamos algo de original, tal como eles faziam. Então, lendas, contos de fada são importantes psicologicamente, mas não estão ligados aos ritos. E os ritos, eles têm um papel fundamental nesse processo de estado intermediário entre desejos e acontecimentos. Por quê? Pois bem, deixa eu seguir meu roteiro aqui. A gente tem que entender, então, o seguinte, que, portanto, os mitos, eles não são apenas literatura, né? No meu diálogo sempre intenso com os amigos do curso de letras, né, que estudam os mitos, a minha tarefa é sempre essa, é alertá-los de que mito não é literatura. Por quê? Os mitos não foram criados por pessoas, né? Seguindo aquela perspectiva do Carl Gustav Jung, ninguém inventa um mito, né? Os mitos são criados coletivamente. Ora, os mitos, eles não são, portanto, literatura, assim como um objeto sagrado não é obra de arte. Um objeto sagrado, ele é carregado de luminosidade, carregado do lumen. Quando o artesão produz um objeto sagrado, ele não está produzindo uma obra de arte para ser exposta, vista e admirada. Pode até ser vista e admirada, mas não é esse o sentido. Então, há uma dissonância entre a confecção de um artefato sagrado e a confecção de um artefato útil ou até mesmo de uma obra de arte. Um dos conflitos que eu estudei sobre isso foi no caso de rituais de duas sociedades indígenas brasileiras, né, dos Curabai-Cari, que é o ritual Capa, o ritual Yacuigade e o Apapatai. Nesses rituais são confeccionadas máscaras. Máscaras não como a gente entende, né, que é só a cara da máscara. A máscara, ela cobre o corpo todo. Aliás, a máscara é mais do que o artefato. A máscara é também o canto, a dança, o próprio participar do ritual, né? Pois bem, o problema é que essas máscaras, elas, uma vez participado do ritual, elas têm que ser descartadas. Na maioria dos casos, jogadas no rio, algumas vezes queimadas. Pois bem, aí o que nós fazemos? Nós das universidades queremos guardar o artefato, mas é um artefato luminoso. Então, isso gerou um enorme conflito ético com essas sociedades, né? Como é que a gente vai guardar um artefato que é luminoso? Ora, os mitos, eles estão relacionados a esse luminoso, algo que vai além de um objeto de simples uso. É algo que traz em si mesmo uma respeitabilidade
que está muito além do universo humano. E essa respeitabilidade é que muitas vezes nós, inclusive estudiosos da universidade, não percebemos nos estudos sobre religião e espiritualidades. Pois bem, mas por que os ritos possuem um papel importante, né? Os ritos, eles estão relacionados a palavras, gestos, cantos e danças que são simbólicos. Essa expressão simbólico ou símbolo, ela também tem que ser melhor esclarecida. O Jung descreve isso muito bem logo no início do Homem e seus Símbolos, e também, né, no Vida Simbólica, que é o livro original de onde ele tira boa parte do material de Homem e seus Símbolos, que o símbolo, ele não é criado pela mente humana como um signo, como um objeto. Os símbolos, eles são formados coletivamente. Ora, ainda que pareça um pouco abstrata essa ideia, eu espero que até o final, né, dessa apresentação a gente consiga entender isso melhor. Isso significa que o símbolo, ele tem um papel psíquico muito mais forte do que qualquer objeto não luminoso, né, do que qualquer objeto comum. O símbolo, ele funciona como uma espécie de duto pelo qual a energia psíquica pode fluir. Então, uma vivência ritualística é uma vivência na qual grande quantidade de energia psíquica flui. Ela passa de um estado para o outro. O que isso significa? Que essa energia psíquica que foi gerada por aquela dissonância entre desejos e realidade pode fluir como se fosse uma espécie de vazão, né, de tensões psicológicas causadas pelo fato do mundo continuar teimando e não ser o espelho dos nossos desejos. Então, literalmente, os símbolos que estão nos ritos permitem com que essas tensões geradas encontrem uma válvula de escape, né? Mas essa válvula de escape, quanto mais arraigada ela está nas tradições simbólicas, mais efetiva ela é. E quanto mais nós criamos os nossos próprios meios de extravasar essa energia, menos efetivos são esses canais de, como eu disse, de extravasar energias, canais não simbólicos, enfim, criados por nós mesmos. Esse é um dos problemas do personagem principal, né, do Crime e Castigo. O Rodia Raskolnikov, um dos momentos de delírio dele, ele resolve inventar os próprios ritos purificadores, né? Então ele para de comer, ele resolve caminhar por horas a fio, porque fazendo isso ele expiaria uma culpa que ele sentia. Não vou dizer exatamente qual é a culpa, porque tiraria a atenção do filme, mas ele carrega uma culpa muito grande e ele cria os próprios ritos para extravasar essa culpa. Obviamente não deu certo na história, né? E o que nessa tradição, né, que eu gosto de trabalhar com esses três, o Jung, o Eliade e o Campbell, o que eles vão dizer é, criar os próprios ritos é até importante, mas eles não têm o mesmo efeito psíquico do que os ritos tradicionais, os ritos das religiões que foram forjadas, não porque uma outra pessoa criou, mas foram forjadas coletivamente nas sociedades. Pois bem, assim, o que acontece, e é um fenômeno que o Campbell destaca muito bem, que algumas religiões, elas, por conta, aqui na nossa história ocidental especialmente, por conta do positivismo, por conta do movimento iluminista, algumas religiões começaram a empobrecer a sua vida simbólica. O que isso significa? Que a vida ritualística da religião foi sendo reduzida. Reduzida por quê? Porque os ritos submetidos ao crivo da razão não sobrevivem. Um dos autores que eu estudei, que é o Rousseau, né, que é do doutorado, ele tem uma frase muito bacana que eu sempre falo ela, que é assim, ele diz assim, que é de uma vaidade extrema
acreditar que Deus conta o número de genuflexões que o padre faz durante a missa. Então, quando Rousseau coloca essa proposição, a princípio ela me pareceu muito interessante, né? Mas depois, lendo outras fontes, eu fui percebendo que o Rousseau reproduz nessa pequena frase toda a crítica iluminista à tradição ritualística. Então, o rito começa a ser encarado como uma vaidade. O rito passa a ser encarado como uma superstição tola, que pode ou não acontecer. Pois bem, não é isso que eu fui encontrando em pesquisas posteriores. E o Rousseau, ele diz isso justamente porque ele vem de uma tradição protestante, suíça, né? No caso dele, calvinista, e uma das características da religião protestante, quando se opõe ao catolicismo, é justamente considerar que a ritualística católica era uma ritualística supersticiosa, desnecessária para o verdadeiro culto de Deus. O Rousseau chega a dizer que o culto que Deus pede é o culto do coração sincero, né? Então, de inventar a própria forma de rito, de certa maneira, de inventar então a sua própria religião. Ora, até aí, como eu disse para vocês, ninguém tem nada a ver um com a religião do outro, não é isso que está em discussão. Mas o que nós vamos discutir do ponto de vista de uma história, um mito, é de que o empobrecimento dos rituais religiosos significa também o bloqueio de canais que permitiam extravasar aquela tensão psíquica. Portanto, nós começamos a ter mais dificuldade de lidar com os acontecimentos que insistem em não ser iguais aos nossos desejos. Quanto mais esses acontecimentos se opõem aos nossos desejos, mais nós vamos ficando inconformados com essa existência. Ora, a função do mito é permitir com que você viva nesse mundo. Agora veja bem, eu não estou dizendo conformismo, porque pode ser que um mito esteja dizendo, bom, aceite o mundo do jeito que ele é. Mas podem ter mitos também que dizem, então vai lá e transforma esse mundo, porque ele está errado. Joana d'Arc, por exemplo, né, cujas visões a conduzem a transformar esse mundo. Um outro santo / profeta que faz isso é São Francisco, né, que está lá de boa, guerreiro, burguês, tranquilo. De repente, as audições começam a conduzi-lo a um outro caminho. Então aquilo, vai lá e reconstrói a minha igreja, né? Então ele pega e começa a reconstruir literalmente as igrejas, como um pedreiro, né? Então não significa apenas conformismo, como dá a entender num primeiro momento, aceite o mundo do jeito que ele é. Muitas vezes os mitos podem dizer, transforme esse mundo. É preciso uma grande transformação. Um dos casos mais significativos do século XX é justamente de esqueci o nome agora da sociedade dele. Mas enfim, da história do alce negro, né? O Rehaka Sepaka, que ele tem uma visão, quando criança, de uma sociedade indígena norte-americana. Ele tem uma visão quando criança, e essa visão dizia que ele precisava ensinar um novo rito para a sociedade dele, porque tempos de mudança viriam. Pois bem, então, o mito que toma conta do alce negro é um mito que não diz assim, olha, conforme-se com o mundo que está destruído. Ao contrário, construa um novo mundo. É preciso construir um novo. Portanto, só para frisar, né, como eu disse, quando a gente fala que os mitos ajudam a viver nesse mundo, não significa aceitar só o mundo como ele é. Vai depender do mito que conduza as ações. Pois bem, então, o empobrecimento da vida ritualística, ele significa que essas tensões não têm por onde escapar. E aí, de maneira meio atrevida, né, porque agora, como querer ensinar o Padre Nosso para o vigário, quero falar um pouquinho do que esses autores discutem assim, muito brevemente sobre essa relação entre religião e psicologia, né? Então, vou pedir licença para falar um pouquinho aqui só do que eu li, tá?
Então não adianta brigar comigo, foi o que eu li. Pode ser que eu tenha lido errado também. Pois bem, desse ponto de vista que a gente está falando, então, eu gosto de lembrar de uma frase do Freud, né, que ele diz que as religiões são neuroses coletivas. Eu vou usar o termo neurose, que é um termo mais antigo, por causa desses autores. E o que ele quer dizer com isso? Que a participação nos rituais religiosos, ela é muito similar com as neuroses. Acho que hoje, especialmente aquela TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem que colocar tudo em ordem, ou tudo numa sequência adequada, senão o mundo explode, senão dá tudo errado, né, senão os ETs chegam. Ora, o TOC, ele é como qualquer tipo de rito. Mas qual é a diferença de você participar de uma neurose coletiva, como os ritos religiosos, e inventar os próprios ritos? É justamente o impacto psíquico que esses dois fenômenos têm. No caso, as neuroses coletivas dos ritos religiosos, de certa maneira, nós usamos essas neuroses. No caso das neuroses que se tornam autônomas, elas usam a pessoa. Mas, como diz o Nietzsche, né, estava lendo Nietzsche hoje, e ele viu uma frase que eu nunca tinha visto dele, né? Ele dizendo que, então, ele se pergunta, né, para os alienistas do tempo dele, existiam, como é que é a frase? É muito bacana. Existiriam, então, neuroses de sanidade? Ou seja, neuroses que nos conduzem para a sanidade mental? Que é o que ele está falando, né? Que o dionisíaco é uma explosão neurótica que conduz o homem grego apolíneo para a saúde mental. Porque só o mundo apolíneo é enlouquecedor. Então precisa de um pouco da loucura do dionisíaco de vez em quando para quebrar aquela estrutura apolínea. Então é uma neurose de sanidade. Não é à toa que os três filósofos, os três estudiosos que eu sempre cito, né, o Jung, Eliade e o Campbell, são grandes leitores do Nietzsche, né? Então, as neuroses, portanto, elas são positivas. Todas elas, e todo mundo tem, né? Acho que eu posso dizer isso. Todo mundo tem suas neuroses. Até aquela história, é melhor nem tirar as neuroses das pessoas, porque por baixo pode ter uma psicose, né? Então, deixa a gente com a neurose aí. Aí o cara tem a mania lá de limpar a casa ou colocar tudo em ordem, aí você fala, não, para com isso, aí para com isso, vai lá e mata todo mundo do serviço depois, né? Então, era justamente essa neurose que permitia viver nesse mundo. Por que a gente vai tirar das pessoas as obsessões, as neuroses que ajudam a viver nesse mundo? Então, talvez embarcar um pouco e considerar que essas neuroses podem ser de sanidade, assim como as religiões, né? Elas também, com seus ritos estranhos, com seus ritos que parecem mera vaidade ou superstição, talvez ajudem a viver nesse mundo. Essa é a função deles. E aí, já encaminhando para a nossa última parte, para a gente abrir para as perguntas, o Mircea Eliade, ele cria um par antitético, né? Que é o homem moderno e o homo religiosus. Ora, qual é a característica do homem moderno? O homem moderno, ele, por ser, por assim dizer, apolíneo, ele quer dispensar todas as formas religiosas de existência. E dessa maneira, ele quer dispensar também as próprias neuroses que ele possui. Porque a neurose, sendo uma compulsão, está errada, né? Porque um homem racional não pode ter uma compulsão. Logo, o homem moderno, ele tenta viver cada vez mais sob o controle da consciência. O homo religiosus, por sua vez, assim como o ditirambo dionisíaco, de vez em quando faz coisas que não fazem sentido à razão, né? Então ele dança, canta, palavras repetidas e às vezes até mesmo sai de si, né? Nessa empolgação, nessa possessão religiosa, ele apaga a própria consciência. E esse apagar da consciência, para o homem moderno, é um absurdo, né? Nem no sono o homem moderno quer apagar a própria consciência. Então, imagine no estado de vigília e imagine voluntariamente
apagar a própria consciência. O rumo religiosos, por sua vez, apaga a consciência. De que maneira? Nos rituais religiosos dos quais eles participam, que são orientados por esses mitos. Esses mitos que, como a gente disse, não são criados, eles existem, eles surgem. O máximo que a gente consegue identificar às vezes é, como no caso do Alce Negro, alguém que narrou a visão que teve e dessa visão um novo ritual surgiu. Pois bem, então o homem moderno, ele fica sujeito aos fantasmas do próprio inconsciente. O homem moderno, portanto, ele acaba apostando todas as suas fichas da existência em determinados rituais da sociedade que, do ponto de vista psíquico, são muito fracos. Como, por exemplo, o diploma universitário, o status dentro da empresa, a capacidade de consumo. Esses pequenos rituais que a sociedade vai criando, é claro que eles têm um efeito psíquico, né? Quando você compra o objeto que estava desejando comprar, é sempre muito bom, né? Especialmente no nosso caso, livros, né? Você vê aquele livro bacana, aí você vai lá e compra o livro. Você nem sabe quando vai ler, mas que você comprou, você comprou. Então, dá uma sensação de prazer, que logo passa. Ora, o homem moderno, portanto, ele fica apenas com esses rituais na mão, né? E quando pergunta ao Campbell, numa das palestras dele, né, sobre qual é a importância do mito, na opinião dele, aí ele diz assim: a nossa sociedade, no caso dele é estadunidense, é uma sociedade que cada vez mais vive longe dos mitos. E aí basta você olhar para ela, né? Basta você ver que é uma sociedade que parece que adoeceu. A violência, o desprezo com a existência do outro e de seres sensíveis é cada vez maior. Então, qual a importância dos mitos? É que a nossa sociedade, ao não viver esses mitos, parece estar se dissolvendo num clima de violência, né? Pois bem, então, esse homem moderno, ele acaba apostando nessas formas de ritualística que a sociedade cria, que são insuficientes. Mas, por outro lado também, há uma saída intermediária, que a gente pode chamar de espiritualidades light, né? O que é uma espiritualidade light? São essas espiritualidades em que existe muito na nossa sociedade, nos nossos livros por aí, que são espécies de orientações para a vida sem ritos, né? Eu separei 2 temas lá do meu tempo, nem sei, acho que essa garotada nunca ouviu falar, né? Tem um livro antigo chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Então, são 7 hábitos. Ora, 7 hábitos, é claro, orientação é sempre bom, mas o que essas pessoas querem com tanta eficácia assim? É claro que é viver melhor nesse mundo. Então, 7 hábitos, e o livro se propõe a ser um manual mesmo, né? E um outro que até vem de uma tradição religiosa, mas na exposição do livro, acaba sendo uma espiritualidade light. Como é o nome do livro? 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Na verdade, ele disse que o nome do livro dele era 7 Leis Espirituais do Sucesso, foi coisa do editor para vender o livro, né? E o Deepak Chopra vem de uma tradição da religião hindu, né? Já com uma forte influência budista. O livro é muito sério, o livro é muito bacana, mas também é uma espiritualidade light, né? Porque, apesar dos as 7 leis, e ter uma espécie de pequeno ritual lá das leis, não tem o mesmo efeito de você participar de uma ação ritualística de uma religião que tradicionalmente a faz, né? Na qual você tem uma tradição por trás desses gestos, desses cantos, dessas palavras. Então, a espiritualidade light é intermediária entre, por um lado, o homem moderno, completamente arreligioso, que acredita que o cinema possa ter o mesmo efeito de uma missa ou de um culto do candomblé, né? E, por outro lado, a religiosidade espiritual mais forte, que é a de quem participa dos ritos religiosos.
nos quais, por vezes, você sai de si, né? Talvez seja esse o objetivo mesmo, sair de si por um instante. Só que é interessante que esse sair de si não é para sair desse mundo, é para voltar para esse mundo e vivê-lo melhor. Como eu disse, não necessariamente de maneira conformista. Ao contrário, pode ser mesmo pôr as mãos à massa e transformar esse mundo. Então, eu diria que nós temos esses três padrões, né? De um homem arreligioso que aposta toda a sua existência no que a sociedade oferece, a espiritualidade light e as espiritualidades mais carregadas de tradição. Pois bem, não tem certo, não tem errado. Afinal de contas, né, como o Taíque observou, meu doutorado foi justamente sobre intolerância, né? Então a questão não é dizer quem está certo ou quem está errado. A questão é que o que dirige as nossas ações são as necessidades psíquicas. E é aí, nesse processo de autoconhecimento e autopercepção, que a pessoa deve conduzir as suas ações. Por vezes, umas espiritualidades mais arraigadas, mais tradicionais, por vezes a espiritualidade light e por vezes a espiritualidade moderna, ou que a gente pode chamar de não espiritualidade, né? Uma peça de teatro, cinema, ou um jogo de futebol e etc. Que reproduzem de certa maneira uma ritualística, mas que no entanto não tem a mesma força. Então, não existe certo ou errado, mas o que a gente pode observar é que apostar somente no que a sociedade comum, né, profana, tem a oferecer, pode ser muito pouco, uma vez que esses valores, eles são muito frágeis, eles se apagam rapidamente, né? Ao passo que as espiritualidades mais arraigadas, mais tradicionais, elas podem oferecer um conforto psicológico maior, mas somente na medida da necessidade psíquica. É por isso que, muitas vezes, as pessoas se aproximam de uma determinada religião e depois se afastam. Se afastam quando? Quando é... Agora, perdi. São 10 minutos. Tá. Quando essa religião, o que ela oferece como ritualística, não atende às necessidades psíquicas. Vamos dizer, está pesado demais, né? Está exigente demais. E de vez em quando a gente quer viver no profano também, né? Eu sempre digo para os meus alunos que vida de profeta ninguém quer. Nem os profetas querem essa vida. Em geral, os profetas rejeitam bastante o chamado, até a hora que não tem jeito, que eles têm que se entregar. Então, como nós não somos profetas, a gente gosta de uma boa vida profana, né? De uma boa existência profana. E se as religiões nos afastam demais desse universo profano, é claro que elas acabam também não atendendo determinadas necessidades psíquicas. Então, na minha leitura, eu costumo olhar a discussão desses autores localizadas no tempo. Eles estavam enfrentando, por assim dizer, filósofos de peso, mas que tinham uma crítica à religião, uma crítica aos mitos muito pesada. O Paul Veyne, ele tem um livro que se chama Acreditavam os gregos nos seus mitos? Né? Então, como é que um homem como Platão, Aristóteles, Sócrates, como é que esses homens acreditavam naqueles mitos, né, de que Zeus teve mais de 90 esposas e teve filhos? Como entender isso? Bom, eles não entendem, né? Para eles é mera história. Mas a gente não pode esquecer que mesmo Platão, uma obra toda racional, tinha uma vivência religiosa intensa, né? Uma vivência religiosa nos mistérios de Eleusis. Portanto, o que eu acredito é que nesse momento da discussão sobre mitos e espiritualidades, a gente pode não dar um passo à frente, mas discutir a partir da perspectiva do nosso tempo, que talvez não se trate de desvalorizar tanto ontologicamente o homem moderno, como Eliade e o Campbell acabam fazendo, né, para equilibrar a balança, porque os intelectuais do tempo deles desvalorizavam muito o rumo religiosos, então eles desvalorizam o homem moderno para provocar esse equilíbrio. Mas eu gosto de ver numa dinâmica, ou seja,
Às vezes nós somos homens modernos, completamente arreligiosos. Então, não me venham com esses valores aí, que agora, na filosofia teve uma festa esse sábado que foi a bebocracia. Aí vocês imaginam como é que foi, né, a festa. Até o pessoal tocou na festa, tá aí. Então, foi uma farra danada. Então, de vez em quando, você tem que ser mais profano. De vez em quando, a espiritualidade light é mais do que suficiente para as necessidades psíquicas. E, de vez em quando, uma necessidade mais arraigada nas tradições, uma necessidade mais forte leva a uma vivência religiosa mais intensa, onde os símbolos, de fato, exercem um papel de canal de vazão da tensão psíquica, né, gerada pela dissonância entre desejos e o mundo da realidade. Então, eu diria para vocês que acho que a nossa discussão poderia começar a ser essa. Por que nós temos essa dinâmica? Se ela é autorizada ou não, né? Se a gente pode ficar pulando de lá para cá, ou se a gente tem que escolher um único viés. E, especialmente, saber se haveria mais críticas, não falar mal, mas reflexões críticas sobre essas três formas, por assim dizer, de espiritualidades. Então, essa é a proposição, né? Em que medida que é legítimo a gente pular de uma para outra, se a gente tem que ficar numa ou outra especificamente. É isso aí. Passar para as perguntas? Boa noite, professor. A minha pergunta, que eu fiquei meio reflexivo, é quanto a gente pode falar que existe religião sem o ritual. Por que a minha pergunta? Peguei como exemplo os espíritas. Eles, na criação da codificação, quando se fala do espiritismo, bem naquela época crítica do século XIX, eles citam a ideia de que não tem o rito. É uma religião, é uma doutrina que tem parte moral, mas não tem rito. Qual que é a sua opinião sobre isso? É possível ter uma religião que não tenha ritos? É uma boa pergunta essa daí. Bom, a definição de religião é sempre uma questão complexa, né? Porque a gente geralmente toma um modelo religioso como padrão e aí, a partir daí avalia os outros. Essa era, vamos dizer, o grande motivo de polêmica. Por isso que eu gosto de adotar a perspectiva do Rudolf Otto, né? Religião é aquela manifestação da cultura na qual você tem o sagrado, o luminoso. Então, religiões se caracterizam pelo sagrado. Agora, no caso do espiritismo, assim, obviamente existem ritos, né? Então, os ritos acabam surgindo. Talvez eles dissessem que não tem ritos por causa de considerar que o padrão de rito era o católico, especialmente o católico, né? Então, se rito é o que os católicos fazem, nós não temos ritos. Mas a gente pode dizer que existe sim uma ritualística. Não existe religião que não crie seus ritos. O exemplo máximo de religião que tentou existir sem rito foi a dos Quakers, uma manifestação religiosa britânica especificamente, né? Na qual a reunião da assembleia era assim: as pessoas sentavam na cadeira e esperavam ver se alguém era inspirado pelo Divino Espírito Santo. Se não fosse, ninguém falava nada. E muitas vezes, quando alguém era inspirado, ele falava e ninguém entendia nada. Ou várias pessoas falavam ao mesmo tempo, estavam inspiradas ao mesmo tempo. O Voltaire, que descreve esse encontro dos Quakers, né? Ele diz que ele pergunta uma vez para o líder, ele fala: mas todo mundo falando ao mesmo tempo, coisas que não se entendem, né? Que estranho. Isso é um rito? Aí o cara fala assim: olha, eu não sei se é um rito, mas faça um bonito barulho na casa do Senhor, né? Então, não existe religião sem rito. Agora, não existe um padrão de rito, né? Você tem várias formas ritualísticas diversas. Aliás, até o homem moderno desenvolve ritos, né, sem perceber. Então, todo sábado tem que ir ao cinema, ou todo sábado assiste um programa especial. É um rito que se cria. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Você tratou da questão do mito
Você tratou da questão do mito como a ponte, né, entre o desejo e a realidade. Então, a realidade como aquilo que não satisfaz ou que não dá conta dessa necessidade e que, portanto, diante desse desejo, tem um mito também que faz essa ponte. O que eu fico na dúvida é sobre as questões, por exemplo, de mitos que parecem ter por exemplo, uma ideia, vamos supor, de um mito que tem uma imagem de um ser punitivo ou de um demônio, alguma coisa assim punitiva. E como que isso se dá quando se pensa na questão do mito satisfazer o desejo de como nós queríamos que o mundo seria, né? Quando você tem uma ideia de um mito que traz uma imagem mais negativa. Não, uma boa pergunta essa, né? Porque uma das nossas tendências é achar que a religião, o mito, as espiritualidades são só coisas boas, né? Mas a potência destrutiva humana, ela é tão importante quanto a potência criativa, né? A gente só gera vida destruindo vida. Então, a nossa existência, aí, para quem é vegano, de uma maneira ou de outra, você tem que matar a vida, tem que matar a planta, né? Que é vida também. Então, as potências destrutivas, elas não são erradas, elas fazem parte da nossa psique. É por isso que o culto dos demônios, ele também é importante, até talvez para aplacá-los, né? Até talvez mesmo os mitos nos quais as histórias em que se envolve demônios, a ideia é aplacá-los, entrar num acordo com eles. Eu vou contar rapidamente a história dos Apapatai. Né? No mito dos Apapatai, quando a pessoa está andando e geralmente com fome, ela pode ser pega por um Apapatai, que é um ente sobrenatural que já existiu na Terra, mas agora não pode existir na Terra, ele tem que existir no mundo sobrenatural. Quando ele pega essa pessoa, ele adoece a pessoa, ela fica muito doente, e para sarar dessa doença, ela necessita fazer os rituais para agradar aquele Apapatai. Ora, mas isso não significa exorcizar o Apapatai. Significa justamente fazer um acordo com ele e a partir dali, aquela potência negativa que adoecia o índio, no caso, né? Faz com que ele, ao invés de ficar doente, ganhe um aliado no mundo sobrenatural. Né? De novo é o Nietzsche que diz assim: nunca elimine seus demônios, porque eles podem ser o que você tem de melhor. Então, eles são potências também, né? Então esses mitos, eles entendem que na nossa existência existe esse lado destrutivo, que é muito importante pra gente, ok? Eu gosto muito do mito do herói, aquele que se repete bastante da pessoa que numa situação normal da vida, ela de repente se vê em alguma situação que transforma a vida dela, né? Algum motivo ela tem que sair da sua terra natal, da sua zona de conforto, e aí ela encontra um sábio que ensina ela, e tem uma jornada, e ela quase perde, aí ela retorna, etc. E é um mito que ele é fantástico, é muito claro perceber essa repetição nas nossas diversas histórias de super-herói, nas fantasias, Senhor dos Anéis, Star Wars, todas as histórias assim, trazem isso muito. E a minha pergunta vai no sentido de que eu estou reparando, não sei se é só porque eu estou reparando atualmente ou se de fato é sempre assim, mas que nós estamos com muitos filmes trazendo de volta essa coisa do mito do herói. Então tem muitos filmes de super-herói, muitos filmes de superpoderes, de super tudo. E eu me questiono se isso tem alguma coisa a ver com os movimentos da atualidade. Talvez até as questões políticas, sociais que estão acontecendo, se as pessoas estão sentindo a necessidade maior desse mito. Gostaria de saber o que você tem a dizer a respeito. É uma boa pergunta essa, né? Porque leva a uma expressão que eu acabei usando, que é dos arquétipos, né? Então, o herói é um arquétipo, ou seja, herói, a ideia de herói ou heroína é de uma característica da existência humana, que assim como a potência destrutiva dos demônios, nós também temos uma potência construtiva dos heróis. No entanto, a jornada do herói, como você lembrou, né, ela é cheia de altos e baixos.
E como o Campbell, né, no Herói de Mil Faces, como ele recolhe naquela obra as histórias de herói, elas são fundamentais para sociedades em crise. Sempre, né? Sempre. O herói, ele é um personagem importante, tanto para pessoa em crise, como para uma sociedade em crise. Por quê? Porque o herói, ao contrário do que a gente poderia imaginar de imediato, ele não é uma pessoa perfeita. Ao contrário, o herói sempre toma decisões erradas, né? E o poder que ele tem, em primeiro lugar, esse poder para ele nunca é bom na primeira fase da sua existência. O poder dele faz com que ele fique deslocado. Depois ele precisa aprender a usar. Mas ele sempre se separa do seu mentor, briga com o mentor, fica sozinho, aí vem a parte da queda do herói, que é sempre uma queda muito feia, né? Então, de certa maneira, isso está nos dizendo, ora, tomar decisões erradas, até um herói toma, que dirá nós, né? Que vivemos tomando decisões erradas. E há, no entanto, uma chance de se recuperar. E o que é melhor, sempre sem os superpoderes. O momento em que o herói se recupera é o momento em que ele assume sua humanidade. Não é mais o superpoder. Na verdade, os filmes de hoje até são interessantes porque vocês podem ver que o superpoder dos heróis sempre acaba causando uma grande destruição na cidade, né? Então, quando o super-homem vai lutar com alguém, a cidade toda vai pro beleléu. Assim como o Godzilla, na mitologia japonesa, que é um personagem demoníaco destrutivo, também destrói a cidade. Mas é preciso destruir para reconstruir. Então, bem observado, o arquétipo do herói, ele será tanto mais intensamente absorvido, quanto mais a sociedade estiver em crise. Não é à toa que Gotham City é Nova York, né? É o espelho de Nova York. Então, é necessário um super-herói para tentar colocar ordem na casa, né? E, aliás, como diz nas histórias do Batman, né? Não como ser humano, mas como símbolo, que ele é importante. Então, muito bem observado. Agora, só um detalhe. Recentemente, nós tivemos produções cinematográficas que tratam de um outro arquétipo, que é ligeiramente diferente do herói, que é o da heroína, né? Eu gosto muito de uma sequência de 3 filmes que tratam desse tema do ponto de vista da mulher, que é Mulan, Valente, qual é esse último? Frozen. Esses 3, em que o herói em questão, na verdade, é uma heroína, e o universo, ao menos do meu ponto de vista, parece ser um universo feminino, diferente dos heróis do universo masculino. Então, eu gosto desse viés que está sendo explorado, né? Em que os dramas são mais relacionados com outro universo do que propriamente o do Batman, do Super-Homem, etc. Então, eu acho que aí nós temos um largo campo de estudo ainda. A pergunta, quando você fala da necessidade psíquica, né? Então, quando surge essa necessidade, a gente procura pela espiritualidade light ou essa espiritualidade mais profunda, né? Que são a questão das religiosidades, da questão ligada a esse rito mais original e tradicional. Pode-se, o que eu fiquei questionando é quando essa necessidade é suprida e a pessoa se mantém ainda ligada e vinculada ainda a essa espiritualidade. O que seria isso? Um altruísmo? O que seria considerado isso? Então, como eu disse, eu acho que esse é um campo de reflexão nosso, né? Acho que esse campo está inexplorado, está em aberto. O que me parece é que as necessidades psíquicas de cada um é que vão dirigir as escolhas deles, né? Então, de certa maneira, mesmo quem está mergulhado numa espiritualidade profunda, também tem espiritualidades light e até mesmo espiritualidades profanas, né? Então ele vive nesses universos diferentes. O que eu acho é que o fenômeno da intolerância religiosa surge quando, ao invés de a espiritualidade profunda estar a serviço da pessoa, a pessoa começa a estar a serviço da espiritualidade, né? A serviço da instituição. Então, eu acho que é esse o tênue fio que separa. Pode ser que a gente
perceba isso de uma maneira muito utilitária. Mas, por um lado, me parece que é exatamente disso que se trata. Nós é que devemos fazer uso das instituições, e não as instituições de nós, né? É claro que, então, quando você participa ativamente de uma instituição religiosa, seja ela qual for, né? Candomblé, espírita, igreja católica, igreja evangélica, qualquer uma. Você está servindo, você está a serviço dela, e não ela se servindo de você. Eu acho que é esse o grande problema. Na medida em que a religião começa a se servir das pessoas, aí nós temos o fenômeno da intolerância. Agora, se uma pessoa encontra uma forma de viver nesse mundo, e a forma de viver nesse mundo é participando de uma instituição religiosa dessa espiritualidade profunda, ok, né? Como diz o Campbell, viva a sua vida, segue que é uma boa vida. Você não precisa mudar de vida porque um teórico disse que essa é mais ou menos fraca, né? E essa é a minha crítica, até a crítica dos que criticam os livros de autoajuda. Acho que a primeira coisa quando alguém critica livros de autoajuda, eu pergunto, mas o que você quer fazer? Quer censurar os livros? Quer criar um tribunal censório para dizer o que pode ou não pode ser publicado, né? Mas aí as pessoas compram, compram porque querem. Deixa as pessoas comprarem o que elas quiserem, né? Então, a gente fica com uma espécie de vigilância, especialmente contra a espiritualidade light, os livros de autoajuda. Não tem problema, pode publicar, pode escrever. Se for útil para algumas pessoas, boa sorte. Se não for, também boa sorte. Descobrir um caminho que não lhe serve. Então, as espiritualidades light são um alvo de crítica constante. E eu não gosto de fazer críticas a elas. Eu acho que elas são legítimas na medida em que elas atendem à necessidade psíquica de determinadas pessoas. Assim como a espiritualidade profana, por exemplo, eu sempre falo do futebol, né? Que algumas pessoas torcem fanaticamente para clubes que valem a pena, como o Corinthians. Então, o que acontece? O cara torce pro Corinthians, deixa ele torcer, ué. Outro torce, tem gente que torce até pro Palmeiras. Incompreensível. Tá gosto pra tudo, né? Mas tá, então torça pro Palmeiras. Torce, tá aí que o cara tá torcendo, né? Então, mas é uma coisa profana, é uma coisa menor, miúda, é uma ilusão. Aliás, né, volta um tema de aula, meus alunos ouvem demais isso, de que não é porque é uma ilusão que é um erro. Quando Freud escreve lá O Fim de uma Ilusão, das religiões, ele não está dizendo que a ilusão é um erro. A ilusão pode ter um papel importante. Mas o Freud trata a ilusão de um ponto de vista mais frágil, né? Eu diria que o Jung e o Campbell aprofundam. Não é uma religião, não é ilusão, é simbólico. E sendo simbólico, tem um papel muito mais importante do que uma mera ilusão. Porque uma ilusão eu posso criar, né? Eu posso inventar uma história na minha cabeça que me ajude a entender determinado conflito no trabalho ou na família. Isso seria uma ilusão mais frágil. As religiões forjadas ao longo do tempo no inconsciente de cada um e numa espécie de inconsciente coletivo, elas são ilusões que estão muito além de uma mera invenção. Talvez elas exerçam um papel muito mais importante do que nós compreendamos. Então, eu acho que, como eu falei, se para algumas pessoas a espiritualidade light é suficiente para viver nesse mundo, para as necessidades psíquicas, vai em frente, está num bom caminho. Mas como a vida é dinâmica, por vezes a gente precisa de algo mais profundo, por vezes a gente precisa fugir do sagrado, do profundo desses compromissos e mergulhar, né, no profano mais absoluto possível. Professor, eu queria te perguntar, relacionado aos ritos religiosos de sacrifício, como seria essa questão da tolerância e também uma análise psicológica dos ritos de sacrifício que envolvem animais ou o próprio ser humano, como os homens-bomba, que a gente vê muito? Muito bem perguntado, né? Uma grande questão essa. Vamos colocar assim, em primeiro lugar, os sacrifícios, eles são elementos religiosos tradicionais. Até hoje na missa católica há um sacrifício,
né, de fato que acontece quando o padre encarna a persona Christi, é um sacrifício de um Deus. O Deus morre por todos nós, e aí vai nessa história católica. Pois bem, então os sacrifícios nas religiões, eles sempre foram importantes e eles são fundamentais. Às vezes até o sacrifício, como no caso dos Apapatai, que eu citei, em que para fazer o ritual Apapatai, existe uma economia. Você tem que oferecer comida para o Apapatai. Como é que oferece comida para o Apapatai? Várias pessoas da sociedade colocam as máscaras de diversos Apapatais e você tem que alimentar os diferentes Apapatais. E não é fácil, é como dar um banquete para 50 pessoas, né? Então existe um sacrifício econômico pessoal para poder agradar a entidade superior. Pois bem, então, as religiões estão sempre ligadas a sacrifícios. Nós, dentro do ponto de vista de uma religiosidade profunda, sempre devemos abrir mão de determinados desejos para que a ordem se estabeleça. Então, sempre há sacrifícios. Agora, se você fala especificamente no sacrifício, por exemplo, de animais, né, nas nossas sociedades urbanas ocidentais, isso tem sido visto como algo que deveria ser superado. Alguns terreiros de candomblé, por exemplo, deixaram de fazer o sacrifício de animais e passaram a fazer sacrifícios simbólicos, né, para que evitasse a crítica que nós temos ética hoje, que seria da crueldade com animais, né? Então, ainda que a carne pudesse ser consumida depois, etc., eles consideraram que era possível passar do sacrifício físico, corpóreo, para o simbólico. Então, uma tendência da nossa sociedade é realmente substituir o sacrifício de animais por sacrifícios simbólicos, assim como acontece no cristianismo, já historicamente. Mas o fato de ele ser simbólico não significa que ele é menos importante, né? Porque o símbolo, como a gente disse, ele tem um efeito psíquico tão intenso quanto a própria realidade. Agora, no caso dos homens-bomba, que você citou, aí a gente entra no assunto da política, né? E o que eu sempre digo é que, em primeiro lugar, nós nunca tivemos propriamente uma guerra religiosa, né? As guerras são sempre disputas de território, ou seja, o território está sempre no centro de toda a guerra. Aí o território implica poder e economia, mas é o território quem determina a disputa de todas as guerras. Pois bem, então esses grupos que organizam milícias e hoje estão formando exércitos, especialmente no Oriente Médio e na África, esses exércitos, eles têm lançado mão de determinados soldados que sacrificam a própria vida por uma causa. Mas o que os heróis fizeram nas grandes batalhas que a gente lê? Os 300 de Esparta, por exemplo. Os 300 de Esparta se sacrificaram em nome da Hélade, né? O Rousseau vai dizer que a forma mais pura de amor é o amor à pátria, né? Porque o amor a si mesmo e o amor romântico ainda tem um quê de egoísmo, mas o amor à pátria é quando alguém se sacrifica por todos. Então, os homens-bomba, eles reproduzem hoje, de maneira concreta, o que nós lemos tão embevecidos nas histórias dos heróis, que se sacrificaram por todos. O herói, depois da queda, ele aceita o risco do sacrifício, né? Ele aceita morrer por todos. Os kamikazes também fizeram isso. É uma morte heróica. Então, quando eu vejo as nossas narrativas, dos jornais principalmente, sobre os homens-bomba, eu sempre penso, mas é um arquétipo que moldou a nossa sociedade. Todas essas sociedades ocidentais têm histórias de grande sacrifício, de pessoas que deram a vida para que nós tivéssemos a sociedade que temos hoje. Nos Estados Unidos está cheio de histórias dessas, né? De pessoas que foram à frente num campo de batalha para retardar o inimigo, de tal maneira que as defesas pudessem chegar. Enfim, agora, do ponto de vista da política internacional,
trata-se de um grande problema. Por quê? Porque o homem bomba, ou esses homens que estão, homens e mulheres, né, que se explodem, eles não estão atacando soldados, eles atacam civis. É isso que se caracteriza o terrorismo. Então, quando o pessoal fala, mas os Estados Unidos também é terrorista, eu concordo, né? Os Estados Unidos é uma nação bastante intrometida, mas é diferente quando você luta contra um soldado armado, exército contra exército, e quando você ataca civis desarmados. Esse é o horror que nós sentimos, né? Então, se fosse uma luta de exército contra exército, poderia ter todo esse quê de sacrifício, ok, mas o ataque é a civis, né? Então, o que causa mais horror é você ver que pessoas desarmadas são vítimas de alvos militares. Então, o ideal de uma guerra é que seja militar contra militar, e não militar contra civil. É isso que causa o maior espanto. Então você vê que a questão que você fez, ela tem vários níveis, né? Um nível que está no mitológico, que é o sacrifício pelo amor à pátria, pelo amor se a gente poderia dizer a religião, mas significaria uma pátria como um todo. O problema propriamente dito e o problema propriamente dito militar, né? Então, esse sacrifício militarmente é muito valorizado, mas quando se trata de atacar um civil desarmado, aí causa um horror muito grande, né? Se fosse soldado contra soldado, seria outra coisa. Podemos dizer também que pode ser uma crença exagerada através de uma pessoa. Exemplo, Bin Laden, uma pessoa que segue os segmentos de Bin Laden. Talvez seria, a partir de uma visão mitológica, né? A pessoa se explode pensando nisso. Há um tempo atrás, quando fazia teologia lá na PUC Minas, houve um filme que chama Narradores de Javé. Então é uma cidade que está sendo destruída, né, alagada. Então um carteiro começou a recolher, tentar documentar sobre aquela cidade, né? Existe uma frustração mitológica em cima disso? O senhor pode talvez dar uma palavra sobre isso, frustrações psicológicas em cima de recolhimento de documentários mitológicos? Boa noite. Sim, pensando no que você falou da substituição do sacrifício simbólico, né? Esses indivíduos, então, que se entregam ao sacrifício vivo, pensando por aquele viés que você disse da necessidade psíquica, né? Que necessidade psíquica é desse sujeito que se entrega para um sacrifício vivo, então? Me observaram. Eu vou tentar juntar as duas perguntas, porque elas me levam a uma mesma questão. Lá no século XVIII, especialmente naquele século XVIII na Europa, no caso a França, né, que foi que eu estudei durante o meu doutorado, e os autores que estavam discutindo, o fio da meada era separar religião de fanatismo. Então, por exemplo, na perspectiva do Diderot e do D'Alembert, não tem separação. Toda religião leva ao fanatismo, fim de papo. Rousseau, ele tem uma posição intermediária. Ele vai dizer que nem toda religião leva ao fanatismo. Então, esse fio da meada, né, esse ponto de equilíbrio é que era a discussão deles. Alguns filósofos optaram por jogar então a água fora com bebê e tudo, sem religião, porque a gente elimina o fanatismo. Há um texto famoso que circulou na época que eram os 3 impostores, né, que eram Moisés, Cristo e Maomé. E o próprio Voltaire responde ao texto anônimo com o 4º impostor, que é o ateu, que acaba se tornando tão fanático quanto os fanáticos religiosos. Então, a nossa questão em relação aos homens-bomba, em relação aos seguidores de um Bin Laden, né, está mais ligada ao fenômeno do fanatismo, que pode ser regional, que pode ser nacional, que pode ser pela cor da pele, né, e pode ser religioso também. Então, a discussão sobre o fanatismo envolve, no conjunto fanatismo, o subconjunto religião, mas não são idênticos. O fanatismo é um fenômeno maior do que o fenômeno
da religião. Há religiosos não fanáticos e há religiosos fanáticos. Então, nós temos que separar essa discussão, mas olha, era um trabalho muito intenso esse, né? Porque, de fato, a maior parte dos fanatismos que nós vemos acabam tendo um viés religioso. Talvez a religião explore como arquétipo essa fragilidade da psique humana que tende a se identificar com um grupo, né? O que eu diria, e aí, como nós estamos estourando o tempo, mas eu gosto de citar uma passagem do Campbell, que ele diz o seguinte: uma das coisas que a nossa sociedade perdeu foram os rituais de passagem. Sem os rituais de passagem, nós acabamos nos tornando adolescentes, mesmo atingindo a idade adulta. E eu acho que é esse público, especialmente, que tem uma mentalidade adolescente, que acaba se tornando fanático, aderindo a um credo religioso ou político e provocando os maiores horrores em nome desse credo. Só para a gente entender, por exemplo, todo adolescente acaba se associando a uma tribo, né? Essas tribos urbanas. Eles se associam a essas tribos e é importante que façam isso. Seria muito estranho um adolescente que não tem tribo nenhuma. Aliás, eles se chamam hipsters, né? Os hipsters dizem que não participam de tribo nenhuma, porque não são hipsters, mas é justamente isso que é um hipster. Enfim, tirando esse paradoxo, o que acontece? Todo adolescente se envolve com uma tribo, seja ela qual for, e tem que se envolver. Ele tem que criar essa identidade, seja ela qual for, mas tem uma hora que ele tem que romper essa identidade. E quem não passa pelos rituais de passagem, depois vai buscar essa tribo na vida adulta. E aí pode ser que seja essa uma boa explicação para o fanatismo de adultos, né? Porque o adolescente ser fanático é normal, é para isso mesmo. Por isso que ele é frágil o suficiente para não provocar grandes danos. Mas um adulto fanático pode provocar grandes estragos. Deixa a moça falar rápido. Não, eu diria que está bastante harmônico com o que o Campbell fala no primeiro vídeo do Poder do Mito. Então, ele faz exatamente, assiste lá depois para você ver, a crítica que ele faz ao cristianismo, que eu acho um pouco exagerada, mas de toda forma, é de que o cristianismo, por ter se tornado uma religião cada vez menos ritualística, cada vez menos profunda, não permite essa passagem, né? Então a catequese começou a se tornar mais uma escola do que de fato uma passagem. Dessa maneira, as religiões ocidentais enfraqueceram demais a necessidade que nós temos de superar as etapas da vida. Aliás, o Campbell diz isso mesmo, né? Que os mitos servem para a gente superar as diferentes etapas da vida, especialmente a última delas, que é quando a gente se despede dela, né? Então, há uma crítica sim às religiões ocidentais que, por influência do iluminismo, de uma sociedade industrial urbana, enfraqueceram a vida psíquica do ser humano. Pasteurizaram, né? Ela é mais ou menos a mesma do nascimento até a morte. Então, essas religiões, elas não estão contribuindo. A sociedade também não. E não adianta inventar uma religião artificial, né? Seria preciso a gente recriar as formas de vida nessa sociedade para que pudéssemos, desse ponto de vista, ter uma vida psíquica mais saudável, né? Então, uma boa questão. Muito harmônico com o que o Campbell fala mesmo. Bom, eu queria ouvir um pouco do professor se nós podemos dizer que os mitos são éticos, por natureza, né? E uma outra questão é o seguinte: quando se apresentou os autores, né, o Campbell, o Eliade e o Jung, aqui na sua fala, na verdade,
você deu um recorte mais psicológico, o argumento inicial dessa relação da psique, né, das necessidades e da realidade. Mas, não sei se você concorda com a minha classificação, mas eu colocaria o Campbell com um argumento mais antropológico, né, o Eliade com um argumento mais ontológico e o Jung com um argumento mais psicológico. Eu queria saber, ouvir um pouco se o seu argumento psicológico foi pelo contexto da palestra ou se você realmente estabelece o mito com uma fundamentação psicológica, né? Vamos dizer assim, com um fundo psíquico mesmo. E em relação ao Jung, por mais que a gente tenha, evidentemente, um fundamento psicológico, né, em certos momentos, né, isso fica na dúvida na obra do Jung, porque em vários momentos o modelo, apesar dele dizer dessa elaboração simbólica, acontece nas fantasias, nos sonhos, né, e essas fantasias, esses sonhos contêm os mitos, vamos dizer assim, contêm, né, ao mesmo tempo, parece que a elaboração, né, desses mitos, né, e o argumento principal dele é arquetípico, quer dizer, então é psíquico, né, mas ao mesmo tempo me parece que há uma natureza ontológica transcendental e não só psíquica. Né? Por que eu digo isso? Porque o Jung começa e termina toda a obra dele praticamente com obras gnósticas. Né? E obras gnósticas que não recebem, de certa forma, uma interpretação psicologista. Né? Ele não dá a essas obras uma interpretação psicologista. No meio de outras obras, comentários, sim. Mas a exposição dessas obras, como os 7 Sermões, depois o Livro Vermelho, né, são, na verdade, obras que expõem, né, a questão do religioso, do símbolo religioso, como algo que transcende a natureza psíquica. Não afirma, nem nega, mas eu queria ouvir um pouquinho o que você acha disso. Tá legal. Obrigado, Tommy. Tommy, assim, em primeiro lugar, quero pedir desculpa ao público. Até falei, né, que eu ia começar a rezar o Padre Nosso pro vigário e rezar errado ainda, né? Mas é porque o meu público, principalmente, é de filósofos. Então, na discussão com os filósofos, o viés psicológico desse debate é mais instigante do que o ético e o político, né? Então, por isso que eu faço esse recorte. E como eu estou nesse recorte agora, eu não consigo falar de outra coisa por enquanto, senão isso, né? Então, é por causa disso que eu dei esse viés. Eu concordo com a sua classificação, acho que esses autores têm perspectivas diferentes mesmo, né? E essa apresentação foi por conta do viés que eu tenho trazido da discussão lá com os filósofos. Quanto ao mito ser ético, de jeito nenhum. Os mitos muitas vezes levam sociedades à guerra uma com as outras, né? Então, eu diria que em 90% das sociedades do mundo, a palavra ser humano se remete a cidadão da minha sociedade aqui. O outro, nem sei como é que você te chamar, porque gente somos nós, né? Então, eu sempre separo a importância psicológica do mito da ética e da política, né? Então não é porque uma pessoa tem, por exemplo, a vivência de uma espiritualidade profunda que ela, do ponto de vista político, tem determinada postura, né? Então nós temos, vamos pegar um caso aqui, um umbandista que seja profundamente ligado à religião dele. Ele pode votar no PSDB ou no PT, tanto faz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um católico pode votar no DEM ou no PSOL, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, do ponto de vista político estão separados e do ponto de vista ético também. Aliás, eu acho que uma das tensões é justamente isso. Qual é o problema ético? O problema ético é que às vezes os nossos desejos não estão de acordo com as leis. E a gente precisa fazer o que é certo, né? Eu tenho lido muito O Poderoso Chefão, estou fazendo uns trabalhos lá, e especialmente no universo católico da Sicília, você tem que às vezes matar alguém. Mas você não deixou de ser católico porque teve que matar ou mandar matar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você continua profundamente católico e mandou matar seu inimigo. Ponto final, você fez o que era necessário.
Ou você mata ele ou ele mata a sua família. O que a religião tem com isso? Nada. Então, eu gosto de separar radicalmente, né, esses aspectos. Agora, quanto ao Jung, eu concordo inteiramente com você. O Jung tem sim um viés que perpassa toda a obra, que é transcendental. No Livro Vermelho, ele... tanto que os biógrafos dele, a família dele demorou para autorizar, porque mostra que o Jung também tinha um aspecto profético da obra dele, né? Eram visões, vozes, sonhos que orientavam as decisões. E por isso que quando vocês viram, depois vocês podem ver na gravação, quando eu fui falar em inconsciente coletivo, eu dei uma travada aqui, porque eu não gosto desse conceito de inconsciente coletivo, eu não o compreendo dessa maneira. Nesse sentido, eu sou muito fenomenologista, né? Eu acho que não existe transmissão de conhecimentos de geração para geração. Como é que transmite isso? Então, não gosto dessa ideia. O que eu procuro me fixar é no trabalho de empirista dele, né? Então, toda vez que a gente percebe que as afirmações derivam de uma experiência de campo mesmo, de um trabalho de campo, de um trabalho de observação, eu costumo me fiar mais nas observações dele. Quando eu percebo esse viés transcendental, eu mesmo fico confuso, porque, bom, não justificou nada, né? É só uma perspectiva, por assim dizer, ideológica. Então eu concordo com você. Eu acho que é um autor que dá trabalho a gente separar o que é empírico do que é metafísico, ou metafísico não, transcendental. É por isso que eu gosto muito da Marie-Louise von Franz, porque eu acho que ela é bem mais pé no chão que ele. Eu acho que ela não tem nada de transcendental, ela usa os conceitos junguianos em objetos bem concretos. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que seria nesse sentido. Eu concordo inteiramente. Eu acho que o Jung, se a gente não tomar cuidado, de repente a gente começa a falar determinados conceitos que, na verdade, são concepções religiosas, né? São palavras de um profeta. Profeta zwingliano, mas um profeta. Isso é. E o microfone volta à vida. Viu? Bom, agradecendo a presença de todos, esse é o fim da nossa palestra de hoje. Fiquem ligados no site da LAPS, www.lapis-ufo.com, apenas.com. Tem a página no Facebook também, Lápis UFO, é só pesquisarem. A gente atualiza com todas as informações que vão vindo sempre. Então, mês que vem a gente tem uma outra palestra, ok? Fiquem de olho, a gente vai lançar evento, compartilhar tudo de novo, mas ainda assim, fiquem de olho. E eu acho que é isso, agradecemos ao professor, muito obrigado. Então,